amados irmãos, quem fala é Maico Gabriel. Queria deixar uma breve reflexão para a nossa meditação, para a nossa edificação sobre um tema específico. O reino de Deus é a nossa prioridade? Qual que é o benefício de colocar o reino de Deus como prioridade de nossa vida? A gente sabe muito bem, meus amados irmãos, que a vida não tem sentido se a gente não vê o propósito de Deus. Então, uma pergunta retórica: o reino de Deus é a nossa prioridade? Vamos falar da Bíblia. Lucas, capítulo de número 14, é o texto áureo de hoje. Lucas 14, versículo de número 15, a parábola da grande ceia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas 14, versículo 15. Ao ouvir tais palavras, um dos que estava à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participa do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados para provar minha ceia. Meus amados irmãos, aqui está uma parábola que o Senhor Jesus Cristo vai contar. Ele é convidado, o Senhor Jesus é convidado no dia de sábado, na casa de um dos principais dos fariseus, e ali tinha muito fariseu, escriba, mestre da lei, e Jesus é convidado para uma refeição na casa desse fariseu, que a Bíblia não descreve o nome desse fariseu. Jesus, então, vendo que muitos dos fariseus, muitos doutores da lei, escolhiam os primeiros lugares do banquete que ali estava sendo oferecido, Jesus começa a contar uma parábola sobre a gente não escolher os principais lugares e sim ser convidado para os primeiros lugares, para que a gente não venha a ser humilhado publicamente ao ver uma pessoa que é mais digna do que nós. E Jesus começa a contar e ensinar a parábola. Ele conta uma parábola da grande ceia, a qual ele fala: alguém vai dizer para o Senhor Jesus Cristo que feliz é aquele que participa da ceia do reino de Deus. Então Jesus começa a contar uma parábola dizendo que um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitas pessoas, e estava tudo preparado, uma grande ceia preparada. E esse rei, esse homem, manda o seu servo convidar as pessoas, convidar seus amigos. O servo começa a convidar as pessoas para participar de uma grande ceia. Só que chama a atenção nossa que cada um vai dar desculpa. O rei significa Deus, a grande ceia significa o Evangelho, a grande ceia, as bodas do Cordeiro, aonde a igreja vai estar para desfrutar da grande ceia servida pelo Senhor Jesus Cristo.
E cada um começou a dar desculpa. Venha porque tudo já está preparado. E eles começaram a pedir desculpa e dar desculpa. O primeiro disse: eu comprei um campo e preciso ver esse campo. Eu peço desculpa porque eu não posso estar nessa ceia. O outro que foi convidado disse: eu comprei 5 juntas de boi, eu vou experimentar meus boi, eu não posso, me desculpa, eu não posso ir nessa ceia. O outro disse: eu casei-me, eu não posso estar na sua ceia. Então o rei, o dono da ceia, fica indignado, fica irado, porque a ceia estava tudo preparado. Ele convidou os seus amigos, ele convidou essas pessoas, e essas pessoas inventaram desculpa, colocaram desculpa, a prioridade não era aquela ceia. Então o rei vai falar para o seu servo convidar outros tipos de pessoas, que é os coxos, é o cego e os aleijados. Então o servo vai convidar e as pessoas vão entrando, vai entrar os coxos, vai entrar os aleijados, os cegos, para a ceia do seu Senhor. Mas o que me chama a atenção, que o servo vai dizer: ainda há lugar. Convida então os cegos, coxos, paralíticos para a ceia, mas ainda tinha lugar. Então o dono da ceia vai falar para o seu servo: vai depressa e chama os que estão nos caminhos e nos atalhos, porque ainda há lugar, e é necessário que essa ceia seja cheia de gente, cheia de convidado, porque está tudo preparado. A parábola significa, meus amados irmãos, sobre o reino de Deus. Jesus ele veio para os seus, que são os judeus, e os seus não receberam, mas a todo que recebeu o Senhor Jesus Cristo deu o poder de se tornar filho de Deus. E muitos deram desculpa, e muitos hoje têm dado desculpa, porque o reino de Deus não é a sua prioridade. Muitos inventam desculpa para seguir Jesus, muitos inventam desculpa para buscar o reino de Deus. Os primeiros convidados são os judeus, os coxos, os cegos, os paralíticos que entraram na ceia e foram convidados depois do primeiro convite. É o povo hebreu, o povo rejeitado, os publicanos, as prostitutas, os pobres, os que eram desprezados pelo sistema religioso. E eles aceitaram o reino de Deus, colocaram o reino de Deus como prioridade, aceitaram o convite de Cristo de salvação e entraram na ceia do Senhor. O outro convite é feito para as pessoas que estavam no caminho e nos atalhos, que é o povo gentil, que é a igreja do Senhor, que é eu, que é você, que é o povo espalhado pelos 4 cantos da terra. Mas a mensagem, a reflexão de hoje é: o reino de Deus é a nossa prioridade. Quanta desculpa temos dado para servir o Senhor? Jesus vai dizer em Lucas, capítulo de número 9, 23 e 26, sobre que devemos negar nós mesmos, levar nossa cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo. Devemos negar nossa própria vida para seguir o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz Lucas, capítulo de número 9, 23. Jesus vai dizer não somente para os seus discípulos, mas para toda a multidão que o ouvia, dizendo: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Jesus ele lança o convite: você não é obrigado, mas se você quer me seguir, se você quer ser meu discípulo, você deve negar você mesmo, todos os dias, pegar a sua cruz e seguir o Senhor. Se você quer ser discípulo do Senhor, vai ter luta, vai ter obstáculo. O crente tem 3 lutas. O cristão tem a luta contra o mundo, contra o sistema mudando, contra o pecado que está no mundo. O cristão tem a luta contra Satanás e os seus demônios, e tem a luta contra a sua própria natureza adâmica. Paulo diz em Gálatas 5 que a natureza adâmica combate contra o espírito, um se opõe ao outro. Então temos essas 3 lutas contra o mundo. João vai dizer que ama o mundo, não tem o amor do Pai.
porque o que está no mundo, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, a soberba da vida, e tudo é do mundo e não do Pai. A outra luta é contra Satanás e seus demônios. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, príncipe das trevas e hoste da maldade. Efésios 6,12. E a nossa própria luta, a luta mais dura, a luta mais difícil, é a luta contra nós mesmos, contra o nosso orgulho, a natureza adâmica que habita contra nós, que combate contra a natureza de Cristo, contra o Espírito Santo. É uma luta interna dentro de nós. A carne não quer orar, a natureza adâmica não quer meditar na palavra do Senhor, não quer jejuar, não quer evangelizar, não quer fazer nada daquilo que agrada a Deus. A natureza adâmica quer fazer aquilo que satisfaz a própria natureza, que é o pecado, que é as obras da carne, prostituição, mentira, engano, inveja, comodismo, tudo aquilo que é prazer momentâneo. E o Espírito quer se alimentar das coisas de Deus. Aí Jesus ele fala: se você quer vir após mim, se você quer me seguir, se você quer ter a vida eterna, a porta é estreita, o caminho é difícil, e é necessário você, se você quer, você não é obrigado. Jesus está dizendo em Lucas 9, 23, para todos que estavam escutando ele: você não é obrigado, mas se você quer me seguir, você tem que vir após mim e negar a si mesmo. Você tem que pegar a sua cruz, negar a si mesmo, e é todo dia, não é hoje e amanhã não. Não é hoje você está bem, eu vou seguir Jesus, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou cumprir a palavra do Senhor, eu vou perdoar o meu inimigo, eu vou amar aquele que me difama, eu vou orar pelos que me perseguem, eu vou pedir perdão, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou cumprir o que Ele falou, o que está escrito na palavra dEle. Aí no outro dia eu não quero mais. No outro dia vem a prova, no outro dia vem a calúnia, vem a perseguição, vem a angústia. Aí eu não quero mais. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo: se você de fato quer a vida eterna, se você de fato quer ser meu discípulo, você deve negar você mesmo. Eu devo negar a mim mesmo, pegar minha cruz, e é todo dia renunciando, é todo dia renunciando à carne, é todo dia renunciando aos convites do mundo, é todo dia renunciando às propostas de Satanás, é todo dia crucificando a sua própria carne, é todo dia você negando, você dizendo não para você mesmo e sim para Cristo, não para a sua vontade e sim para a vontade de Deus, não para os seus desejos e sim para o querer de Deus. Se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvar. O que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier perder ou causar dano a si mesmo? Então a gente pode ganhar o mundo todo. Você pode ganhar o mundo todo, a gente podemos ganhar o mundo todo, priorizando o mundo e não priorizando o reino de Deus. Se o reino de Deus é sua prioridade, se o reino de Deus é minha prioridade, se o reino de Deus é nossa prioridade, nós vamos ter que negar nós mesmos todo dia, pegar nossa cruz de renúncia, de crucificar nossa carne, crucificar nossa vontade, crucificar os nossos desejos, sonhos egoístas, para viver a vontade do reino, para viver a vontade de Deus. É uma luta diária, é uma luta constante. Vai ter dia que você vai estar bem, mas vai ter dia que você vai estar triste, vai ter dia que você vai estar passando uma batalha espiritual, vai ter dia que você está enfrentando a tentação te tentando, vai ter dia que Satanás vai te tentar de todas as formas, mas aí você vai provar se de fato você está servindo Jesus pela porta estreita ou está servindo o mundo pela porta larga. É todo dia, é uma batalha, todo dia tem que negar a si mesmo para seguir Jesus. É priorizar o reino de Deus, e priorizar o reino de Deus é negar primeiramente a mim mesmo e cumprir o querer de Deus.
Outra referência, Mateus, Lucas 57, é forte também, Lucas 57. Olha o que diz. Jesus vai colocar a prova os que querem seguir Jesus. Jesus vai colocar as provas, os que são discípulos dele de verdade e os que não são. Lucas 9, 57. Enquanto seguia pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Você vê que não é Jesus que chama, é a pessoa que se oferece. Eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ou seja, o Evangelho não tem conforto. Jesus está ensinando: você quer me seguir? Não tem conforto. O Evangelho não é rosas sem espinho. O Evangelho não é aplauso, não é fama, não é status. O Evangelho de Cristo não tem conforto. Quer me seguir? As raposas têm suas tocas para descansar, as aves do céu têm seus ninhos, mas Jesus não tem aonde reclinar sua cabeça. Não tem conforto do Evangelho. O Evangelho é luta, o Evangelho é batalha. O Evangelho, Deus te dá uma espada, a espada do Espírito Santo, que é a palavra. O Evangelho não é vitória e vitória e vitória e só vitória, não é só paz. Jesus, ele falou: eu não vim trazer paz, não pensa que eu vim trazer paz, eu vim trazer divisão, espada. Por causa do Evangelho tem divisão dentro da casa. Quem serve Cristo segue o pradão do reino de Deus, e quem não serve Cristo segue a influência satânica, a influência do mundo. Então é necessário compreendermos que o Evangelho não tem conforto. Não será só aplauso, você não será aplaudido. Terá renúncia, terá crítica, terá perseguição. Seremos odiados por causa de Cristo. Há muitas perseguições que ainda há de vir. Você está preparado, meu irmão, minha irmã, para entregar sua vida como a Cristo? Como o Senhor disse para a igreja de Esmina: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O outro disse a Jesus, Jesus vai dizer a outro: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa que os mortos sepultem os seus mortos, você porém vai e anuncia o reino de Deus. Muitas das vezes nós é igual esse discípulo, dando desculpa, criando desculpa, colocando obstáculo para ser do Senhor. Tem um obstáculo que é o inimigo que coloca, mas tem um obstáculo que é a gente que coloca. A gente coloca obstáculo para pregar o Evangelho, colocamos um obstáculo para falar de Jesus, colocamos um obstáculo para orar, para jejuar. A gente tem que ver, temos que mudar nossa mente, trazer o metanoia. Temos que enfrentar a nossa carne, negar nós mesmos e seguir o Senhor. Temos que deixar abrir mão dos obstáculos da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. O outro lhe disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita antes disso que eu despeço das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus traz uma tipificação da agricultura, da pessoa que colocava a mão no arado e tinha que focar no seu objetivo de arar a terra. Se olhasse para trás, ele ia sair do trilho. Da mesma maneira e da mesma forma, como estamos focando, olhando para o autor e consumador de nossa fé, que é o Senhor Jesus, como priorizamos o reino de Deus, não podemos olhar para trás, não podemos pensar em desistir, não podemos pensar em recuar, não podemos deixar o desânimo, a dúvida nos paralisar, não podemos deixar os demônios nos paralisar com as suas setas, com suas obras malignas, não podemos deixar que a acusação nos parta. Devemos seguir olhando para a frente, foca no Senhor Jesus Cristo, prioriza o reino de Deus.
Renuncie a sua vida, a sua carne, a sua vontade, os seus sonhos egocêntricos e busca viver os pensamentos de Deus, que é maior que os seus projetos, que os seus sonhos. Busca viver a vontade de Deus. A sua vontade é uma coisa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É necessário que a gente venha priorizar o reino de Deus. Ah, irmão Marco, mas eu estou cansado. Eu estou passando uma luta que você não compreende. Eu tenho enfrentado perseguição que você não compreende. Mas Jesus disse que no mundo tereis aflições. Foi o próprio Cristo que disse que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é alegria e justiça. O Evangelho traz o confronto e perseguição. Seremos odiados por amor a Cristo, mas bem-aventurado é quem sofre pelo Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho é cruz, é renúncia. Outra referência é Mateus 6:33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupa com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Devemos buscar e priorizar o reino de Deus. O gentio está procurando o que vai comer, o que vai vestir. E Jesus ele disse para os seus discípulos: Deus ele veste o lírio dos campos, que nem Salomão em toda a sua glória, em todo o recurso, em todas as condições que tinha, vestiu como o lírio do campo, que nasce hoje e amanhã é queimado. E Deus veste e cuida do lírio dos campos. Deus alimenta os passarinhos. Os passarinhos não trabalham, não tem armário, não tem geladeira, e Deus cuida dos passarinhos. Aí Deus fala: não vale mais vós do que os passarinhos? Não vale mais vós que os lírios dos campos? Homens de pequena fé. O gentio procura essas coisas. A prioridade do gentio não é o reino de Deus. A prioridade das pessoas é o que vai comer, o que vai vestir. Aí Jesus disse: Deus não vai cuidar de vós, que cuida dos passarinhos, dos lírios do campo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Prioriza a vontade de Deus, prioriza tempo com Deus, prioriza a sua intimidade, sua comunhão com Deus, e as demais coisas Deus vai acrescentar. Deus não enviou o povo para sustentar o seu profeta, que priorizava o reino de Deus. Em 1 Reis 17, Deus envia corvos de manhã e de tarde para levar pão e carne para o profeta Elias, porque a prioridade do profeta Elias era o reino de Deus e a sua justiça. Prioriza o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Deus ele cuida do servo dele, Deus cuida de quem é discípulo, Deus cuida de você. Quando a gente prioriza o reino de Deus, todas as coisas é acrescentada. Deus está nos ensinando. Se Deus ele cuida dos passarinhos, se Deus ele veste as flores, os lírios do campo de uma formosura e tanta, não vai cuidar de você? Então prioriza o reino de Deus. A porta é estreita e o caminho é difícil, e Jesus não brincou, poucos encontram. São poucos que encontram a porta estreita. Porque não é 2 horas de culto, é uma vida constante de renúncia, de arrependimento constante. Você vai pecar hoje, você tem que se arrepender. Você vai passar por provas, você vai ter que orar, buscar direção, buscar dependência, buscar misericórdia de Deus. Deus nos prova para aperfeiçoar nosso caráter, para aperfeiçoar nossa fé, e prova para mostrar para a gente que nós não estamos preparados para muitas coisas. Muitas vezes Ele prova na nossa vida e Deus mostra: ó, você não está preparado ainda, busca mais, se arrepende mais, renuncia mais, medita mais na minha palavra, porque você não está preparado ainda. Então tem prova que é para nós ser aprovado por Deus, mas tem prova que é para nós ser reprovado,
para a gente ser reprovado, para Deus mostrando para nós que precisamos buscar mais o Senhor, ser mais dependente de Deus. Devemos priorizar o reino de Deus. Qual que é o tempo que temos dado para Jesus? Quanto tempo nós temos dado para o Senhor? Será que nós temos feito como a parábola de Lucas 14:15, colocando desculpa para o reino de Deus? Será que vamos ser rejeitados como os primeiros convidados que inventaram desculpa? Eles inventaram desculpa e não entraram no reino de Deus. Jesus convidou eles para o reino de Deus e eles inventaram desculpa, e por inventar desculpa e por rejeitar o reino de Deus, Deus também o rejeita eles, porque eles priorizou a sua vontade, os seus sonhos, e não priorizou o reino de Deus. Prioriza o reino de Deus e a sua justiça. Leva a sua cruz dia após dia. O povo brasileiro não está sofrendo perseguição como na Síria, na Coreia. A gente não está sofrendo a perseguição de ser morto, como os pais da igreja primitiva eram lançados no Coliseu, criança, idosos, mulheres eram lançados no Coliseu por demanda de Nero e eram degolados por leões, mas eles não negavam a sua fé, porque o reino de Deus era a sua prioridade. O ver é Cristo e o morrer é lucro, como diz Paulo. O reino de Deus é a nossa prioridade. Se o reino de Deus é a nossa prioridade, nós vai ser igual Sadraque, Mesaque e Abednego, que prefere ser lançado na fornalha. Se o reino de Deus é a sua prioridade, você tem que pedir perdão para o seu irmão. Jesus nos ensinou: se você souber que alguém fez mal contra você, se alguém tem alguma coisa contra você, você que deve ir até ele pedir perdão. Mas não foi eu, irmão Maio, que pequei. Mas se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, se você nasceu de novo, se o Evangelho entrou na sua vida, se você foi transformado, você que tem que ir lá pedir perdão. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é apenas amar aquele que te ama, como os publicanos fazem, mas é amar até aquele que te ofende, amar aquele que te odeia, para que ele possa ser salvo e você mostrar a diferença para ele. O Evangelho é isso, meu irmão. Jesus ele falou: Pai, perdoa, pois não sabe o que faz. Estevão estava sendo apedrejado e ele falou: não imputa esse pecado. Olha como a porta é estreita, não é verdade? A gente pensa que o Evangelho é que Deus vai fazer justiça, é que Deus vai matar seu adversário, é você por cima e seus inimigos por baixo. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é aquilo que Cristo mostrou, aquilo que Paulo manifestou, aquilo que a igreja primitiva perseverou. Você vai morrer como a Cristo, você vai renunciar a sua vida. Quem achar sua vida nessa terra perdeu, mas quem perder a sua vida com amor a mim, esse a encontrou. O que adianta nós ganhar o mundo todo? O que adianta ter sucesso no emprego, na profissão, mas longe da vontade de Deus? O que adianta você desfrutar de riqueza, de prazeres, mas ter a tristeza na sua alma, o vazio no seu coração? Porque o reino de Deus não é sua prioridade. O reino de Deus não é sua prioridade. Se o reino de Deus não é sua prioridade, você pode preencher com demanda das coisas, mas nada vai satisfazer a sua alma. Então Deus está nos ensinando nesse dia de hoje. Deus está nos ensinando que Ele tem um lugar preparado para nós, onde não vai ter tristeza, não vai ter clamor, não vai ter mais luto, não vai ter mais miséria, não vai ter mais o pecado que afasta nós de Deus, não vai ter mais essas batalhas, essas guerras. É o reino de Deus, e para isso é dia após dia, não é 2 horas de culto, é 24 horas, negando nós mesmos, se arrependendo. Não é que você se arrependeu uma hora, é se arrepender todo dia, pegar sua cruz todo dia, é priorizar tempo para meditar na palavra, é investir no reino de Deus. Você trabalha 12 horas, mas o seu foco não pode ser o seu bel prazer, os seus projetos egocêntricos. Você tem que juntar tesouro no reino de Deus. Devemos juntar tesouro no reino de Deus, não é juntar tesouro nessa terra,
que vai perecer. O Espírito Anticristo está operando. A grande tribulação é realidade. O povo de Deus vai ser arrebatado. É o dia e a hora que não sabemos. Jesus vai voltar para buscar um povo lavado, remido. E Deus está dando tempo para todo mundo. O convite está aí. Vem para o meu reino. Vem, participa da minha ceia. Mas muitos estão dando desculpa. Muitos estão dando desculpa porque o reino de Deus não é sua prioridade. Que Deus venha dar graça para você. Que você venha negar você mesmo. Que eu, Maica Adriel, venha negar a mim mesmo. Que eu não venha colocar limite para servir o Senhor. Que não venha dar fruto. É tempo de dar fruto. Muito fruto para Deus. Mas tem que aprender que temos a oportunidade, o privilégio. Nós não estamos sofrendo perseguição ainda. Mas vai vir a perseguição. Você vê que hoje já está entrando nos templos. A verdade não pode ser pregada com prioridade. A verdade está sendo distorcida, valores distorcidos. As pessoas desprezam a verdade. As pessoas desprezam o pastor que prega a verdade. As pessoas desprezam o profeta que ensina a verdade. As pessoas estão desprezando a verdade. Porque Paulo vai dizer para Timóteo que nos últimos dias as pessoas não iam suportar a santa doutrina, tendo como enxame coceiro no ouvido, e a pegar para si doutores que falam aquilo que agrada a alma dela, que agrada a carne dela. É o falso profeta, a falsa profecia, que fala só de vitória, que fala só de triunfo, aonde Cristo não é o centro, aonde o centro é o homem. Os louvores são antropocêntricos, aonde o centro é o homem e não Cristo. Não é o reino de Deus que é o centro. É a pessoa, é a vitória, é a saúde da pessoa. É a pessoa por cima e os inimigos dela por baixo. Mas isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho é cruz. O símbolo do Evangelho é uma cruz de renúncia, de crucificar a paixão da carne e de ser mártir e testemunha fiel de Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que você venha juntar tesouro no reino de Deus. Que você venha negar você mesmo e que você venha priorizar o reino de Deus nesses dias tão difíceis que nós tenhamos vivido. Que você venha andar pela porta estreita. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.